a versão anterior. Essa daqui é a mais moderna e está indisponível, já não vende mais, essa daqui. Essa daqui é a segunda edição, né? Eu tenho a primeira edição não atualizada em PDF. Também, quem quiser, eu mando por e-mail. Né? Então, assim, a gente já pegou muita coisa decodificada. Então, para a gente tá uma maçã cortada já. Ok, vamos lá, mais alguém? Nonato está muito pensativo, Nonato. Nonato está pensativo aí, está pensando até no açúcar. Está pensando até no açúcar. Eu vou chamar também aqui, antes do Nonato, a Gleice. A Gleice está ali, pensativa também, não abriu a câmera. Boa noite, doutora Gleice Arruda. Prazer tê-la aqui na nossa conversa. Parece que foi tomar café. Givaldo. Diga. Eu queria a Miss não, ela falou de um modo assim muito por cima, mas não na visão do Jung, né? Se ela puder falar desse padrão também que ele tá no ser humano de um modo em geral, né? Mas há pessoas, no caso da mulher e no caso do homem, há quem aflore mais um do que o outro, que é ânimo e ânima, né? Queria que você falasse um pouco disso aí, na visão aí, se possível, do Jung, né? Olha, eu procurei ser sucinta, porque geralmente é o universo do pessoal que tem formação psicológica. Eu não tenho formação psicológica, né? Eu sou curiosa. Eu sou fã de carteirinha de Jung, né? De Freud, de Alexander Lowen, um monte de caras aí, assim, eu li muito, né? Mas, assim, eu não sou formada nessa área, né? Mas eu sou apaixonada por tudo que eles escreveram, né, e as inferências que fizeram. Agora, veja bem, essas duas energias, né, que é a energia masculina e a energia feminina, elas são tratadas em todos os lugares que você começa a estudar sobre hermetismo, alguma coisa assim, né. Então, eu mostrei em algumas cartas do tarô, né, que tinha a espada eu relacionei com o elemento masculino e o cálice com o elemento feminino, né. Porque eles têm essa representação, né? Geralmente, o feminino ela está ligado à lua e o masculino ao sol. Então, você veja que, por exemplo, quando Gregório ele assume o calendário solar, ele abdica do universo feminino e estabelece um padrão masculino. E aí os regentes, os gestores, passam a ter também a energia masculina. E a gente está vivendo uma troca agora de polaridades no próprio sistema de governança. A gente vai passar de um modelo masculino para um modelo feminino. Mas um modelo feminino melhor do que o que foi no passado. Feminino. Porque, do mesmo modo que a gente teve padrões masculinos muito destrutivos, a gente também teve padrões femininos muito destrutivos. Né? Dentro da história dos druidas e das druidezas, a gente lê que elas matavam os meninos. As druidezas matavam os meninos. Não era aceito o menino. Hoje em dia você já vê vários lugares onde matavam eram as mulheres, né? Porque a gente está dentro de uma cultura machista, de uma cultura voltada para o masculino, mas um masculino não tão consciente. E a gente tem também o quê? Um panteão de deuses solares. Né? A gente vê deuses solares. Jesus é solar. Todos os grandes deuses, Krishna, todos os que estão relacionados no dia 25, dia 25 de dezembro, eles são deuses solares. Estão dentro do solstício, né? E eles são masculinos, todos masculinos. Você não vê representação de deusas, não vê. Então, a cultura da Grande Mãe, ela foi relegada. Ela foi ressuscitada através da Virgem Maria, da adoração da Virgem Maria, que deu uma suavidade. Quando Dom Henrique, de Portugal,
tira a sua coroa e ele bota a coroa dele na cabeça de Nossa Senhora, o que é que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que ele abdica da energia masculina da governança e quer que o espírito feminino, através de Nossa Senhora, seja a governante. Né? Então, ele começa a inaugurar um novo momento em relação à governança. E aí você vê as rainhas de Portugal, elas tiveram trabalhos belíssimos realizados através disso daí, sabe? Através disso daí. Então, o início da gestão de Shekinah ou Shekinah veio a partir desse momento. Então, a gente vai ter uma mudança muito grande de um sistema masculino para um sistema feminino melhorado. A partir daqui, até o século 22, que é o século da restauração, a gente vai ver um movimento feminino mais suave, não como o feminismo que surgiu em 1960, que o livro de Robert Bly fala sobre isso, que afeminou os homens. As mulheres passaram a ser tão incisivas, né, na sua energia de reivindicação, que foi um período legítimo, mas um período que não vai se repetir, porque o próximo movimento feminino ele é mais suave, muito mais suave do que foi no passado. Né? Então, a gente tem os ciclos que se melhoram, então a conjuntura vai melhorar. Né? Então, quando a gente tinha, na época, né, que era olho por olho e dente por dente, isso é uma coisa extremamente, uma energia masculina muito pesada. Então, a gente vai rumar agora para um novo tempo, um tempo no equilíbrio entre as energias masculina e feminina. Né? Agora, cada pessoa tem seu lado. Né? Até mais ou menos os meus 25, 26 anos, a minha energia masculina era muito forte. Era muito forte. Teve um dia que eu estava tomando, eu acho que eu peguei um copo de cerveja, fui pegar um copo de cerveja, aí teve um colega meu que falou assim para mim, Birtz, até o jeito de você pegar o copo parece um homem. Aquilo ali me chocou profundamente, sabe assim? Aí depois que eu parei, pensei, olha, eu já joguei futebol, já joguei bola de gude. Eu tinha 7 irmãos, hoje eu tenho 6 irmãos homens, né? Eu fazia o que o menino não fazia. Quer dizer, eu queria ser igual aos meninos. Eu queria ser. Por isso que era assim. Eu queria agradar meu pai. Eu queria que ele gostasse de mim. Sabe? Então, eu fiquei sendo um menininho mesmo. Menininho. Eu falo isso aí por conta até dos governos. Vamos pegar a Angela Merkel. Para mim, ela é um homem governando. Ela não governa. Mas é um homem, incrível, é um homem mais né? suave. Mas Exatamente. É um homem mais suave. É um homem mais suave. Ou seja, a impressão que dá é que a energia do ânimos, né, ela é mais manifestada nela, no caso. Né? Entenda. É porque você a ouve falando alemão, Julimar. Olha, a questão de Merkel é que alemão alemão é duro. Ela não diga isso não, que eu estou aprendendo alemão, viu? Eu estou aprendendo alemão, peraí. Aí, então, veja que ela queria ser eleita, inclusive com votos masculinos, né? E ela foi apoiada pela maioria dos homens, né? Então, ela tinha que ter uma adaptação ao que os homens entendem. Mas a lei de imigração, praticamente, foi ela que botou a mão em cima como uma mãe, como uma acolhedora, né? Então, a lei de imigração e os imigrantes lá, quando chegavam, era recebido com ursinhos de pelúcia as crianças e as pessoas com kits de sobrevivência decentes, né? Isso, um homem, hoje em dia, é muito difícil você ver. É raro, existe, mas é muito raro. Né? Mas a energia dela, feminina, ela tem uma energia masculina considerável, tem, mas ela é um homem muito suave, né? Muito suave, né? E, por exemplo, eu tive a suavidade da energia feminina que foi chegando para mim depois dos meus 30 anos de idade. Né? Então, depois dos meus 30 anos de idade, eu fiquei usando anel de toda qualidade, me pintando, porque antes eu não me pintava, eu queria ser um homem, eu queria ser um rapazinho, né, para agradar meu pai, porque ele só queria saber dos meninos, né? Então, eu tinha que me equiparar a eles para poder concorrer com eles, né? Para ter o amor do meu pai, né?
Então, assim, Interessante isso aí. então, há circunstâncias e circunstâncias, né? Mitch, tem uma pergunta aqui. Mas eu gosto de homem, viu? Tem uma pergunta da Gleice. Você tira o tarô e faz o mapa? Não, eu faço assim, uma vez ou outra, o mapa numerológico, aí eu posso usar o tarô, né? Agora, o tarô, eu não mexia nele desde fevereiro de 2020, né? Então, a minha caixazinha aqui, que eu mostrei para vocês, estava fechada desde então, minha caixinha aqui, ó. Está aqui, todo o universo do tarô estava aqui dentro, eu não tinha mexido, eu não. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu estou na pandemia, eu não estou bem, então eu não vou mexer nessa energia. E para fazer esse trabalho aqui hoje, eu tive que mexer nela, né? Tive que tirar as cartas e olhar e fazer um roteiro, né? Isso mexeu profundamente comigo, Eu tive, assim, durante essa semana, um mergulho em mim mesmo, assim, violento, sabe? Então, eu não sou mais a mesma que eu era no sábado passado. Para você ver como é forte essa energia. Você está trabalhando com energia de arquétipo, né? Aí você começa a ver a besteira que você estava fazendo sabe? Aí diz assim, pô, pare, né? Pare, está na hora de parar. É mais ou menos por aí. Pô, você que tem uma boa escuta aí, Antônio. E aí, esses questionamentos, essas reflexões todas, o que você teria a nos iluminar aí com sua escuta? Givaldo, veja bem, a minha vida inteira tem sido uma vida de busca, de procura. E isso começou na minha infância, passou por toda a adolescência e juventude, onde eu tive experiências muito fortes na vida. E eu continuo sendo um buscador, né? Uma pessoa que busca a compreensão do sentido, do verdadeiro sentido da vida. Quando eu escrevi, por exemplo, um trabalho que nós lançamos há algum tempo, Como Prever e Mudar Seu Futuro, parece uma coisa muito... né? Mas eu coloquei propositalmente nesses termos, eu procurei justamente entender o destino como Agora você entrou aqui, tem duas janelas suas aqui. Tá dando Fecha uma. microfone aqui. Fecha uma janela. Tem duas janelas abertas. Isso. Ok, você me ouve? Continua com... Tem que deixar apenas um aparelho. Só um minuto. Melhor sair e entrar de novo por conta do que talvez ele esteja no celular e no computador ao mesmo tempo. Então, enquanto ele... Opa! Ele retorna. Enquanto ele resolve esse problema, a Nádia parece que fez uma pergunta. A Nádia que estava... Boa noite, Nádia. O Nonato está querendo entrar no debate aí. Então, vou passar para o Nonato. Diga lá, Nonato. Boa noite. Boa noite. Rapaz, essa coisa dos arquétipos trabalhados com Jung é um negócio muito fantástico. Aliás, todos esses
indivíduos, né, fizeram um percurso muito árduo. É preciso muita insistência, muita perseverança para poder trabalhar com isso, né? Eu admiro muito essa forma de trabalho, essa persistência de Mircea também. Eu tinha até umas perguntas aqui, mas elas acabaram sumindo aqui, que é tanta coisa interessante. E, na verdade, algumas curiosidades, né? Porque tudo isso é muito, de certa forma, para o senso comum, muito metafórico, não é? Mas você já começa a perceber que há alguma coisa estranha quando os nossos pais, os nossos mentores, começam a modificar as histórias, mudar algumas simbologias. Eu era desconfiado com essa história de Branca de Neve, né? Eu pensava às vezes algumas coisas estranhas mesmo com elas. E depois que eu li um pouco mais sobre os irmãos Grimm, quando eu estudei alemão, eu fui perceber que realmente todos esses contos, né, eles vão mudando de língua para língua, como se sofressem uma espécie de eufemismo, né? Às vezes até algumas outras versões, outras explicações, né? Cada área pega a sua explicação, a sexologia pega uma explicação para isso, a teoria da imaginação, de que uma menina falou aqui, acho que Gardenia, não é? Trabalha algumas significações para isso também, mas é interessante. Eu perguntaria uma coisa para Mitzi, como conseguir, de repente, conciliar essa coisa dos arquétipos no dia a dia e conseguir equilibrar isso, né, com a vida cotidiana, com os anseios que nós temos. O indivíduo comum, ele passa por tudo isso sem perceber, né? Mas quem, de repente, consegue um pouco de conhecimento, né, que eu já sinto um privilégio, hoje eu não consegui terminar mestrado, eu acabei aqui radicado em Caxias, depois de andar por tantos lugares, mas eu me sinto um privilegiado em função da vida difícil que eu tive na infância, na adolescência. Muitos amigos já se foram por algumas razões e eu consegui sobreviver, já me sinto um privilegiado. E ter tido um pouco de acesso a um pouco de conhecimento já também me faz como um indivíduo privilegiado. E nós que temos um pouco de acesso a esse conhecimento, acabamos ficando inquietos, né, com tudo isso. E com esses estudos da sala de gestão e essas explicações de MITS, essas inquietudes muitas vezes são explicadas, né? Mas seria possível termos aí a chave, né? Ou procedimentos para conciliar tudo isso, Mitzi? Tem, sim, tem. Primeiro, a primeira questão é a seguinte: um arquétipo, ele é um condensado de energia. Começa por aí. Ali está condensado uma energia fabulosa, né? Começa logo por aí. E aí, o que você vai fazer com aquela energia? Por exemplo, eu fui convidada, veio uma falazinha na minha cabeça que eu ia ser convidada para dar uma palestra num lugar que eu aceitasse. Aí eu fiquei antenada, né? 2, 3 dias, aí realmente eu recebi um telefonema e eles me convidaram para ministrar uma palestra numa potência maçônica que tinham 4 lojas reunidas, 4 lojas reunidas, para falar de um tema sobre consciência cósmica. Aí eu, como tinha recebido a vozinha, que eu ia receber um convite e que eu aceitasse, eu aceitei. Muito bem. Para ir até lá, eu sabia que eu ia enfrentar um panteão de gente assim extremamente estudiosa, imerso mesmo no hermetismo, ia ter muita gente de graus elevadíssimos lá, de 28 a 30, 33. O que é que eu fiz? Na sala, eu disse, olha, eu quero uns 15 a 20 minutos sozinha numa sala. Vocês conseguem para mim? Aí eles conseguimos. E o que é que eu fiz?
para ir para lá, eu me concentrei, e aquela mesma vozinha que disse para eu aceitar o convite, disse para mim, vá de vermelho e dourado. Vermelho é uma cor muito forte, e dourado também, mas são as cores de Maria Madalena. A minha hierarquia é ligada à Nossa Senhora, né, que é azul e dourado. Mas nesse dia eu vesti vermelho e dourado, como Maria Madalena. E na hora que eu fiquei sozinha na sala, eu invoquei as energias de Maria Madalena. Ou seja, eu invoquei um arquétipo. O arquétipo da educadora Maria Madalena, o arquétipo da sacerdotisa Maria Madalena, da mulher que praticamente escreveu a maior parte do Evangelho de Cristo ressuscitado, da Piste Sofia. Né? E quando eu fui para lá, para a sala, eu estava revestida desse arquétipo. Eu pegava fogo. Eu tive uma sede tão grande nesse mundo, porque eu estava pegando fogo. Né? Eu ministrei a palestra todinha debaixo de um arquétipo, o arquétipo de Maria Madalena. Esse é um exemplo de como você usa o arquétipo a seu favor. Outro exemplo que eu vou lhe dar, eu estava no meu trabalho, eu tinha passado 2 anos como assessora técnica da presidência do tribunal, e como eu tenho um nível de consciência considerável, eu estava usando meus níveis de consciência para aprimorar os trabalhos. Então, você veja que quando você trabalha com isso, você incomoda muita gente. Né? Incomoda gente demais até, né? Porque mesmo nos lugares que são para fiscalizar, parte de erário, mas também tem gente que pisa na bola, né? Então, eu tinha contrariado interesses de muitas pessoas. E quando eu terminei meu trabalho, né, o outro presidente que assumiu começou a me fazer perguntas. E eu entendi que aquilo que ele estava fazendo era para verificar quais eram as pessoas do meu conhecimento que externamente ele poderia prejudicar caso ele me tirasse. E eu facilitei o serviço dele. Eu disse, o senhor quer me tirar, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, o senhor me exonera, sem problema nenhum. Mas eu não me vendo nem por muito, nem por pouco. Ele fez, não, mas está no período de suas férias, e como lá tudo era tabulado, eu disse, não tem problema, eu faço um requerimento automático. Saio daqui, eu desço, vou no setor, faço o requerimento para suspender as minhas férias, e de hoje para amanhã o senhor tem condições de me exonerar. A meu pedido. Aí ele disse, você vai fazer isso? Eu disse, vou. Eu não esperei que ele falasse muita coisa, não, porque eu entendi que era isso. O arquétipo que ele estava assumindo ali era um dos piores. E eu captei o que era. E eu resolvi logo a questão em pouco tempo. Não precisei de arrudeio, não precisou de ter estresse, não precisou ter nada. E foi isso que aconteceu. Então eu saí do meu cargo porque eu não ia me vender nem ia fazer o que ele queria. Porque estava contra os meus princípios. Eu não fiz. Quer dizer, o arquétipo serve para isso. Outra situação. Como aconteceu isso e eu saí desse trabalho, teve um conselheiro que foi ser presidente depois, ele disse que precisava dos meus serviços para que eu desenvolvesse 4 coordenações, ajudasse ele a desenvolver 4 coordenações. Eu disse, então eu não vou ter condições de fazer meu trabalho de auditor em campo e, ao mesmo tempo, desenvolver todos esses trabalhos para o senhor. Então, deixo minhas metas todas cheias e eu fico desenvolvendo seus trabalhos, sem problema nenhum. Mas o que eu não posso é ficar fazendo as 2 coisas e não ter nenhuma remuneração e trabalhando 15, 20 horas por dia não dá. Né? Então, se eu me libere do outro trabalho normal que eu fico fazendo. Aí tudo bem, fiquei fazendo isso. Então, alguns rapazes que tinham sido contrariados quando eu estava na assessoria da presidência, ficaram fulos da vida, com muita raiva, porque eu consegui ficar fazendo esse trabalho. Eles não conseguiram me mandar para os piores lugares que eles queriam fazer. Aí o que eles fizeram? Articularam de tal maneira para que
para que o conselheiro que me chamou para essas coordenações me liberasse desse trabalho, eles me colocassem numa auditoria que eu ia ter que viajar 500 milhões de lugares. Eu já fiz isso no começo da minha vida. Então, quando você ganha uma expertise, você não faz serviço de principiante. A não ser que o cara queira lhe prejudicar mesmo para você fazer isso, né? E aí eles me chamaram na sala deles. Quando eles me chamaram na sala deles, eles montaram um pequeno tribunalzinho na frente. Era a cadeira do diretor-geral na frente, um diretor administrativo à direita, o diretor administrativo à esquerda e a cadeirinha da ré. Eles montaram um tribunal, entendeu? Quando eu abri a porta da sala, que eu olhei para aquilo, eu disse, esse é o arquétipo da ré. Eu não vou assumir esse arquétipo. Esse arquétipo não sou eu. Certo? O que eu fiz para desconstruir aquela situação? Na mesma hora que eu identifiquei o padrão, que eu abri a porta, eu disse, vocês chamaram a ré para se sentar nessa cadeirinha da ré, e vocês vão ser as duas testemunhas de peso, 2 diretores, e o diretor-geral vai ser o sentenciador. Eles morreram naquela hora, porque era isso que eles estavam arquitetando para mim. Eles iriam me mandar para um lugar dos piores do mundo e pronto, sabe? Eu era a vítima que estava ali. Quando eu fiz isso, eles ficaram rebolando sem saber o que fazer. Então, eu desconstruí o que eles queriam fazer. Eu quebrei o padrão do arquétipo que eles estavam fazendo para mim, entendeu? É para isso que serve arquétipo. É para você olhar a situação e fazer, eu vou me encaixar nisso? Não, não vou. Isso não é para mim. Então, eu quebro, eu rompo com aquilo ali. Então, foi isso que eu fiz. É isso que eu faço na minha vida com os arquétipos, sabe? Por exemplo, eu tive, durante esse tempo de pandemia, eu me envolvi numa situação que agora, revendo todo esse tarô assim, eu disse, como eu fui besta, como eu fui tola, como eu fui acreditar numa coisa dessa, sabe? E aí eu disse, eu rompi. Quando eu fiz o rompimento emocional com a coisa, eu estou me sentindo liberta, entendeu? Está entendendo? É assim que funciona. É assim que funciona. Maravilha. Nádia, boa noite. Olá. Antes que acabe, né, que já são quase 10 horas da noite, e a nossa amiga aí, nossa senhora, como que ela consegue não ficar rouca? Olha só. Bom, desculpa, eu tive que sair porque Zeus estava muito bravo. Aliás, está muito bravo com Cabo Frio, né? Semana passada teve um apagão no meio, eu sumi, eu não pude nem avisar. E hoje foram, assim, trovões e relâmpagos fortíssimos, aí eu saí tirando tudo da tomada, né? Porque meu computador já queimou aqui umas 3 vezes, que cai raia na praia, e os raios são fortíssimos. Então, né, os deuses estão meio bravos aqui com essa região, porque não está fácil, não. Eu desfoquei um pouquinho, eu tinha umas perguntas para fazer, Mirth, mas eu tive que levantar, fechar a janela, tirar coisa da tomada, ver os gatos, e aí eu desfoquei um pouquinho. Eu vou tentar me lembrar aqui, né? Porque, sim, o que eu achei interessante, eu até achei graça, foi quando você falou, né? Eu já li várias definições da Branca de Neve, mas eu não tinha feito um paralelo com o que eu passei aqui, que você sabe o que é, o povo não sabe, mas eu vou falar muito por alto. Então, eu descobri que eu tinha uma madrasta com o arquétipo masculino aqui na minha frente, querendo me dar uma maçã envenenada. E começa com M também, tá? Aí é um miliciano mesmo, tá? Coisa de Rio de Janeiro, sendo atacada aqui. E eu descobri que era uma madrasta. Olha, eu vi ele, assim, imaginei ele vestido com as roupas da madrasta. Eu quase chorei de rir aqui. Eu tive que tirar a imagem aqui, porque eu estava rindo. Mas danou-se, né? Ele se danou, graças a Deus. Está longe, não vai mais... eu não vou comer essa maçã envenenada, não, de jeito nenhum. E os meus anõezinhos, né, que são os chakras, eles estão voltando ao normal.
Eles estão se reativando, porque essa madrasta queria parar todos os meus chakras. Olha aí, tá vendo? E olha, eu morri de rir. Porque você imagina, e essa história de, né? Eu tenho bastante conhecimento, e é uma coisa que não foi colocada aqui, mas eu vou colocar. Quando você faz teatro, os cursos que eu fiz, os primeiros foram baseados em Stanislavski. E Stanislavski estuda justamente os arquétipos, que são os personagens. Quando se faz teatro na base de Stanislavski, você faz um personagem profundamente. Você estuda o arquétipo do personagem. E com isso você aprende a levar para a vida também. Todos esses personagens que a Mirtes brilhantemente colocou aí para a gente, né? São os personagens da vida, do dia a dia, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa vida, de nós aqui, né? Que estamos conversando, cada um tem alguns mais fortes, outros não. Então, são as nossas características. E você perceber isso, você viver com isso, e você conseguir compreender quem você é e quem são as pessoas que você lida, porque muitas vezes você não entende, mas de repente vem um insight assim e você vê os personagens todos e você codifica ele nesses arquétipos. E isso facilita tudo, porque eu me sinto assim num palco, num filme, né? E as coisas não ficam tão sofridas, porque é muito difícil. E é muito difícil você lidar com isso. E quando você fica tonto e não entende as coisas e mistura, embaralha e faz aquela salada, aí você se atrapalha a sua vida, né? Você tem que saber exatamente como usar isso. Essa pergunta do Nonato foi interessantíssima. Como usar na vida do dia a dia, né, esses arquétipos. Então, são personagens mesmo. Quando você vê um filme, uma novela, são todos baseados em personagens, em arquétipos. E isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu ia fazer mais perguntas, mas eu confesso que eu esqueci. Eu esqueci porque eu desfoquei, né? E, pois é, Givaldo, eu adoro quando você começa a rir aí. Mas é muito bom estar aqui. Que bom que eu consegui voltar, porque parou um pouquinho, está chovendo, parou um pouquinho. Que funciona. E é isso aí. Eu não tenho muito a falar hoje, não. Hoje eu mais escutei, saí, voltei, cuidei. E vamos em frente. Vamos em frente melhorando a nossa vida, entendendo quem a gente é, compreendendo, não criticando as pessoas como elas são, que a gente tem tendência de criticar, atacar. Entender o personagem que é cada um dentro dessa novela que é a nossa vida. E eu adorei a madrasta. Mirtes, olha, ganhei a noite com a madrasta, o miliciano vestido de madrasta. Ai. Gente, é isso aí. Deixa eu botar um negócio aqui no caldeirão. Fala. Uma das coisas que mexeu muito comigo quando eu estava fazendo esse resumo foi exatamente a questão do papel feminino, tá? A mulher, ela geralmente as pessoas querem só que ela assuma sua Vênus. A Vênus da mulher é a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da perfeição, da arte, da sensualidade, né? As pessoas só querem esse arquétipo na mulher, né? Mas, na verdade, a mulher tem Lilith também, que é a lua negra. Sem ela, a gente não é nada. Lilith pode se equivaler à mulher selvagem. A mulher eu acho que as pessoas não querem mais isso, não. Eu, pelo menos, eu nunca busquei esse arquétipo, e eu vejo que atualmente... Não, deixa eu continuar,
O que é que as pessoas não querem e não associam bem à mulher? É quando ela diz quem ela rebate aquilo que não lhe convém. Essa é Lilith, essa é a Lilith que a mulher tem que assumir também, entende? É aquela que é independente, é aquela que não se submete, é aquela que diz não, entende? Essa é a Lilith. É a Lilith que a maioria das mulheres abdicou. Eu não. Eu sou puramente, por isso é que eu sou. Olha, e um dos arquétipos que eu assumo é o arquétipo do herói ou da heroína. Então, a Lua Negra, ela é a história exatamente do compromisso da mulher com ela mesma, de não se submeter, de não aceitar que as pessoas a depreciem, de não aceitar sexismo, não aceitar misoginia, não aceitar machismo, né? Isso não reduz a sua feminilidade. Não é de jeito nenhum. Ela precisa abraçar a sua Vênus e precisa abraçar a sua Lilith, entende? Esses dois arquétipos têm que estar equilibrados na mulher. Eu tenho que saber ser feminina, mas eu também tenho que saber dizer não. Eu tenho que dizer assim, eu não me submeto. Eu não vou ficar debaixo dessa história. Eu não vou permitir que você me abuse. Eu não vou permitir que você ultrapasse seus limites. Essa é Lilith. Esses dois arquétipos femininos precisam ser vividos de forma equilibrada. Eu acho que eu vou mudar de nome. Vai ser Lilith agora, porque eu sempre fui assim. E quanto mais velha, mais ainda. Olha só, a idade da gente é maravilhosa, porque você tem coragem. Essa história de velho, isso não existe. Quanto mais velho se é, melhor a gente fica. Mais a gente tem coragem de ser a gente mesmo, de assumir o que a gente é. E de jogar fora essas porcariadas todas que impõem em cima da gente. Isso para homens, mulheres, para todo mundo. Olha aí, tem algum microfone aberto. Sou eu. É do Nelson. É, porque você não é velha, você é jovem há mais tempo. Eu não sei. Pois é. Isso aí. Isso aí. Falta 1 minuto para as 10 horas, né? Isso. Pronto. Zé finito. Para mim está finito. Alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta? Nós vamos já... Nelson, já levantou a mãozinha ali. Nelson. Final. Antes, porém, eu queria aqui acertar aqui com o Antônio. Não sei se o Antônio permanece na sala. Está na sala. Antônio Mariano. Queria saber se no próximo sábado a gente poderia já contar com a sua participação. E aí a gente acertaria aí com a Mítria e a temática, e o contato, Antônio. Sim. Você foi interrompido, né? Foi interrompido o problema aí, você estava tentando corrigir aí o áudio, né? De princípio, sim, Givaldo. Eu não vejo nenhum empecilho para o próximo sábado. Só nós precisaríamos apenas definir exatamente o que o grupo gostaria que nós conversássemos, a respeito de que exatamente? O seu trabalho, né? E que fosse focado nessa questão eu vou usar a expressão, você me corrigiu, mas é a que eu vou usar aqui, sobre essa questão de vidas passadas, essa terapia, né? O que significa isso? Dar exemplo, né? Eu acho que seria esse o foco do nosso bate-papo. Mas você fica à vontade para definir, né? Também o que você ouviu, o que você percebeu do grupo, né? Quais enfim, a ambiência aqui para ser trabalhado essa temática tão importante. Ok, poderíamos falar um pouquinho, sim, sobre a nossa experiência enquanto terapeutas de existências inconscientes, às vezes chamamos de terapia de vidas passadas, né? Poderia ser, porque sempre minha vida foi muito pautada por este trabalho de estar dando um pouco de ajuda às pessoas através dessas descobertas, o porquê do destino da vida, coisas dessa natureza. Poderíamos focar nessa questão, sem problemas. Então, meus colegas, próximo sábado nós teremos aqui a participação do Antônio Mariano Sobrinho,
nos presenteando com essa reflexão aí a respeito do trabalho que ele faz, né? Obrigado, doutor. Eu já lhe agradeço, né, você ter aceito e quero, portanto, estreitar os nossos laços afetivos, essa troca de experiência, para que a gente possa encontrar esses caminhos, né? Nos encontrar nesses caminhos, como nós nos encontramos hoje, né? Nos aprofundar e extrair de cada um o que a gente possa, enfim, colocar na bagagem, né? Eu já mandei o telefone de Antônio Mariano para Gilvaldo e já mandei o de Gilvaldo para Mariano. Pronto, então, pronto. No Zap. Ok, eu agradeço, fico honrado pelo convite e dizer que é claro que minha conversa será apenas uma conversa, um relato, tá? Que